Fala aí pessoal, tudo bem? Então, para continuar nosso módulo de funções, hoje eu vou estar falando sobre a classificação das funções. Aí você vira para mim e fala, poxa Ítalo, mas eu já não vi um bando de classificações, já não vi um bando de nome, de nomenclatura, de tipo de função? Eu viro para você e falo, sim, a gente viu. Só que querendo ou não, a gente tem mais classificações, né? E eu vou estar falando, né, delas para vocês hoje. E lembrando, pessoal, que isso aqui ó, é requisito, né, para algumas partes, né, de função. Por exemplo, de função inversa, para vocês poderem chegar na função logaritmo também, né, isso aqui é um requisito, né, porque a gente precisa saber o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos lá? Beleza então, gente. Começando pela função injetora. O que é uma função injetora? Eu vou colocar uma frase aqui, se vocês decorarem a frase, pessoal, acabou, vocês sabem o que é uma função injetora. Tudo bem? Então vamos lá. Para cada x, único y. Tudo bem? Nas aulas anteriores eu demonstrei que no x, né, ou seja, do meu domínio, só pode partir uma flechinha. Não é verdade? O x só pode ter um coleguinha, né? É uma flechinha só. Só que quanto ao y, né, meu contradomínio, ele pode ter quantos amiguinhos ele quiser. Ter quantos x ele quiser, né? Ou, por exemplo, poderia estar acontecendo isso daqui, ó. Sim ou não? É uma função? É uma função. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó. É uma função? É uma função. Só está saindo uma flechinha do eixo x, ou do meu domínio, né? Só está saindo uma flechinha do domínio. Ok, o primeiro requisito tá feito. E o segundo requisito, usar todos os elementos do meu domínio. Estou fazendo os dois requisitos, né? E pronto, é uma função. Só que, pessoal, reparem só no seguinte, esse cara tem duas flechinhas, enquanto esses caras aqui só tem uma. Para a função ser injetora, para cada x um único y. O y agora é exclusivo. Então, se a função estiver configurada desse jeito, ela não é uma função injetora. Para ser função injetora, cada x só pode ter um único exclusivo y. Ou seja, o y antes que podia ter duas flechinhas, aqui o y só pode ter uma flechinha. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, pronto. Agora, essa função é uma função injetora. Por quê? Cada x só tem um único exclusivo y, na verdade, 1, 4, 2, 5 e 3, 8, né? Então, é uma função injetora. Tudo bem? Então, decora essa frase, é bem simples, né? Para cada x, um único y, que vocês aí já dominam o que é uma função injetora. Tudo bem? Né? Agora a gente tem o y agora como exclusivo, a gente só pode usar ele uma vez. Sim ou não? Tudo bem? Então vamos lá. Graficamente, né, eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma aula que eu já passei, né, recomendo que vocês assistam, que é a aula de função exponencial. Né? O que eu falei na aula de função exponencial, pessoal? Eu dei esse gráfico da f de x, né, que é igual a elevado a x, né, onde é um gráfico crescente. Né? Eu sei que meu a ele é maior que 1, perdão. Ele é maior que 1, né, para ter essa configuração aqui, né, para ser um gráfico crescente. E reparem no seguinte, pessoal, que em qualquer lugar, por exemplo, eu vou escolher essa abscissa aqui, ó, x1. Ó, x1 tem o y1, y2 tem o x2, y3 tem o x3, y4 tem o x4 e assim sucessivamente. Ah, então, mas esse carinha aqui não é constante depois que ele está quase tocando no eixo x? Não. Essa função aqui não é constante, tá, pessoal? Ela sempre está variando. Aqui a variação é menor, mas ela está existindo. Tudo bem? Em cálculo vocês vão entender mais isso. Aqui está no y4. Tudo bem? Beleza, então, pessoal, continuando. Agora
a gente quer saber o que é uma função sobrejetora. Beleza? Ítalo, o que é uma função sobrejetora, cara? Me explica aí que eu não sei o que é isso. Bom, pessoal, é bem simples, né? Uma função sobrejetora nada mais é aquela função onde meu conjunto imagem é igual ao meu contradomínio. Tudo bem? Ou seja, se tivesse acontecendo esse cara aqui, ó, esse caso aqui, fale para mim, o conjunto imagem é qual? O contradomínio eu sei que é o 4, 5 e 6, mas o conjunto imagem? 4 e 5, não é verdade? O conjunto imagem é igual ao contradomínio? Não é. Então esse cara aqui é uma função sobrejetora? Não é uma função sobrejetora, né? Para ser uma função sobrejetora tem que acontecer isso daqui, não é? Para ser uma função sobrejetora tem que acontecer isso daqui, sim ou não? Pronto. Fala para mim, qual é o conjunto imagem? 4, 5 e 6. E qual é o contradomínio? 4, 5 e 6 também. Portanto, o conjunto imagem, isso aqui é f de x, né? O conjunto imagem de f é igual ao contradomínio de f. Beleza? Vai ser função então sobrejetora, o conjunto imagem de f tem que ser igual ao contradomínio de f. Bem simples também, né, galera? Graficamente aqui eu coloquei como exemplo f de x igual a x mais 2. A gente já conhece esse cara, a gente não sabe desenhar ainda muito bem, né? A gente sabe que é uma reta, na verdade a gente até sabe desenhar mais ou menos, né? Esse aqui f de x igual a x mais 2 é uma função do primeiro grau, né? E ela está definida como é uma função, então está definida dos reais e dos reais, tudo bem? O gráfico dela, pessoal, é bem simples de fazer, porque vamos pensar, primeiro, é uma função crescente ou decrescente? Fala para mim. É uma função crescente, muito bem. É uma função crescente porque o meu a é maior que zero, ele vale 1, né? Então é uma função crescente, não é verdade? E eu sei que o meu b, o ax mais b, é onde a função está tocando no eixo y, ou seja, o número 2. Ok? Então tudo bem, mas se eu quiser descobrir o valor desse carinha aqui, ou seja, quando a função está tocando no eixo x, é bem simples. Repara só, quando x for esse valor, y vale 0. Sim ou não? Quando x valer esse valor, o y vale 0. Portanto, f de x é igual a x mais 2, 0 é igual a x mais 2, sim ou não? Portanto, x é igual a menos 2. Tudo bem? Entenderam? Né? Porque o x vale esse valor quando o x vale 0. Né? Então aqui vale menos 2. Beleza, pessoal? Tudo bem? Legal. Reparem só no seguinte. O meu domínio é o conjunto dos reais e o meu contradomínio é o conjunto dos reais. Vamos buscar o conjunto imagem desse cara? O conjunto imagem nada mais é que aquele reflexo, né, da função no eixo y. Sim ou não? Sim? Reparem só, o conjunto imagem, por exemplo, a função está continuando, né? Ela está continuando. Se eu tenho esse x, x1, aqui é a ordenada, né, pessoal? Desse ponto, y1. Aí aqui vai ser x2, y2, x3, y3, x4, y4. Tudo bem? Ou seja, eu estou achando os valores, né, que o x está utilizando. Né? Mas reparem que desde o menos infinito até o infinito, ó, x vale tanto, y vale tanto, 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 x vale tanto, y assim sucessivamente. Ou seja, se eu fosse desenhar um conjunto imagem, esse aqui é o eixo do meu contradomínio, então aqui o eixo y então, são todos os valores que o meu contradomínio pode assumir, né? Mas repare qual está o conjunto imagem. Por que isso, pessoal? Porque o conjunto imagem, como a reta é infinita, o conjunto imagem é infinito. Ou seja, ele abrange todo o conjunto dos reais. Então, com toda a certeza do mundo, essa é uma função sobrejetora. Tudo bem?
E agora, eu sei que teve alguém que pensou aí, pô, beleza, professor, eu sei que é uma função sobre injetora, eu entendi o porquê, porque o conjunto imagem é infinito, né, é igual ao meu contradomínio, na verdade, pode ser todos os valores de y, né? Beleza, eu entendi. Agora, se eu uso x1 aqui, y1, x2, y2, que é diferente, y2 é diferente de y1, y3 é diferente de y2, y1, e assim sucessivamente. Ou seja, eu percebi que a função, que na função, né, para cada x, eu tenho um único, né, um exclusivo y. Portanto, essa função não somente é sobrejetora, ela também é injetora. Então ela é sobrejetora e injetora. Tudo bem? Portanto, a gente dá um nome específico, né, a essa função, que é uma função que a gente chama de bijetora, né? É a função sobrejetora ou sobrejetiva, tanto faz, mas a função injetora. Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar aqui agora no quadro os exemplos de funções clássicas, né, para a gente tentar desmistificar, para ver se a função é sobrejetora, injetora, enfim. Beleza, pessoal, agora vamos fazer os exemplos, né? Coloquei alguns exemplos no quadro e agora vamos descobrir, né? Vamos fazer aqui as classificações, né, das funções. Primeiro caso, pessoal, eu estou com uma equação de segundo grau, né? Uma função, perdão, de segundo grau, né? Uma parábola. Ele quer saber a classificação desse cara. Vamos descobrir? Reparem só no seguinte, eu vou escolher esse x1 aqui. Certo? Vou escolher esse x1. Né? E sei que ele tem a ordenada y1. Sim ou não? Mas reparem só no seguinte. O y1 ele não é exclusivo do x1. Ele também é do x2. Então eu estou tendo esse coordenado aqui. x1, y1 e x2, y1. E qual é a regra para ser uma função injetora? Para cada x, um único y, ou seja, um y exclusivo. O y1 não é exclusivo do x1 ou do x2, ele é dos dois. Né? Ele é amoroso, né? Ele gosta dos dois. Então, o que acontece? Essa função não é injetora. Aí eu te pergunto, essa função ela é sobrejetora? Você com toda a certeza do mundo vai olhar para mim, já vimos a aula, né, de função do segundo grau, e vai olhar, olha Ítalo, essa função aqui tem um mínimo. Né? Olha o mínimo dela aqui, não é o y do vértice? Se ela tem um mínimo, significa então que ela não abrange todo o conjunto dos reais. Portanto, ela também não é sobrejetora. Então, ela não é injetora e nem sobrejetora, né? Então, Ítalo, isso significa que a função do segundo grau ela nunca vai ser injetora e sobrejetora, nunca vai ser bijetora. Vamos lá. Não é bem assim. A função do segundo grau, ela mesma não pode ser uma função injetora e nem sobrejetora, né? Mas ela parcialmente pode ser. Ítalo, como assim parcialmente pode ser? Porque reparem só no seguinte, eu vou fazer um recorte. Eu vou tirar essa parte da função e tirar uma partezinha, vou limitar, né, essa parte direita da função. Né? Aqui está o y do vértice, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para especificar melhor. Aqui está o y do vértice, caiu ele piloto, depois eu pego. E aqui está o x do vértice, tudo bem? Está indo do y do vértice e x do vértice até o x2, tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, tá indo do y, a função está indo do x ao vértice, do x do vértice até o x2, né? E do y do vértice até o y2, certo? É uma função do segundo grau que eu recortei, né? Reparem só no seguinte, vamos olhar para essa função aqui e vamos ver se ela é injetora, ok? Olha para cá. y1. y3. Tudo bem? Pessoal, reparem só no seguinte. Eu fiz em recorte da forma que agora essa função, ela é o quê?
ela é injetora. Quando eu pego uma parte dela, repare só no seguinte, lembra que a função do segundo grau, né, a parábola é simétrica, então tudo que acontece para a direita acontece para a esquerda? É por isso que o x1 e o x2, como eles são simétricos, eles teriam que ter a mesma ordenada. Mas como eu excluí o x1 agora, não tem mais nada simétrico, portanto ela vira uma função injetora. Tudo bem? Em contrapartida, então, é uma função sobrejetora? Vamos ver. Reparem só no seguinte, a função vai do x do vértice até o x2. Então ela usa todos os elementos, né, desde o x do vértice até o x2. Né? Vamos descobrir então o conjunto imagem, né, perdão, vamos descobrir o conjunto imagem desse cara? Vamos? Então vamos lá. Ele vai usar desde o x ao vértice, vai usar até o x, até a opção 2. Então, ele vai usar desde o x do vértice até a y2. Esse é o meu conjunto imagem, sim ou não? Esse é o meu conjunto imagem. Legal. Mas olha aqui para cima. A função é definida do x do vértice ao x2 e do y do vértice até o y2. Esse é o meu contradomínio. Mas olha que engraçado, esse também é o conjunto imagem. E se o conjunto imagem é igual ao meu contradomínio, essa função é o quê? Sobrejetora. Só que como ela também já é injetora, essa função vai ser o quê? É uma função bijetora. Tudo bem, pessoal? Beleza. Essa f de x aqui vocês ainda não conhecem, né? Essa f de x aqui é igual a 1 sobre x. Beleza? Essa função é a função 1 sobre x. Tudo bem? Ítalo, tá? F de x é igual a 1 sobre x. Né? A função está definida essa f aqui é especial, né? Essa f está definida dos reais, exceto quem? Aqui o x não pode ser zero, então reais exceto o zero, né? Indo nos reais. Tudo bem? O x não pode ser zero porque isso é uma determinação na matemática, né? É uma fração, né, onde eu tenho x como divisor. Né? Beleza então, pessoal. Então f está definido os reais, exceto o zero, indo de encontro aos reais. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então o que acontece? Como é que a gente pode fazer essa questão aqui? Vamos pensar. Ele quer classificação, né? Ele quer classificação. Vamos pensar primeiro se ela é injetora. Reparem só no seguinte, que para esse carinha, x1, eu tenho y1. Para x2, eu tenho y2. Para x3, eu tenho y3. E assim sucessivamente. Né? Reparem só que há sempre um y exclusivo para cada x. Portanto, essa função com certeza é uma função injetora. Né? Mas é aquilo, pessoal, reparem só no seguinte, a função está definida dos reais, exceto o zero não pode entrar, né? Indo aos reais. Só que repara, tem um número aqui que a função não vai utilizar. Sim ou não? Sim? É o número que a função não vai utilizar, que é o número zero. Né? Portanto, essa função aqui ela não é sobrejetora. O conjunto imagem tinha que ser igual ao contradomínio. Né? Só que se ele especificou que contradomínio são os reais, beleza, ela não é sobrejetora. Agora, se ele falasse contradomínio são os reais, exceto o zero, né? Aí seria uma função sobrejetora também. Ela somente é uma função injetora. Tudo bem? Essa função aqui também é definida, né? Dos reais aos reais. A função f de x igual a raiz de x. Tudo bem? Eu vou dar isso aqui com mais detalhe, né? Todas essas funções na aula de gráfico, né? Gráficos assim importantes para vocês saberem. F de x é igual a raiz de x
esse tipo de gráfico, né? E ele quer saber aí, lembrando que é uma função indo dos reais positivos é importante salientar que é f indo dos reais positivo até os reais. Por que então, os reais positivos e os negativos não entram? Respondam para mim. Se o x fosse um número negativo, o que aconteceria com a função? Seria a raiz de um número negativo. Sendo raiz de um número negativo, eu sei que isso é um número complexo que não está definido no conjunto dos reais. Então a f é indo dos reais positivos nos reais. Tudo bem? Repara só no seguinte, que para x1 eu tenho y1, x2, y2, x3, y3 e assim sucessivamente, né? Ou seja, essa função aqui eu sei que ela é injetora, né? Mas repare só no seguinte, o meu conjunto imagem ele vai ser, ó, tá vendo que a função está indo para lá? Então a função está crescendo, então ela vai estar infinito. Sim ou não? Sim. Só que como conjunto, ou como contradomínio, que são os reais, repare que eu não estou usando os números negativos do contradomínio. Portanto, o conjunto imagem não vai ser igual ao meu domínio, consequentemente não é uma função sobreditora. Então ela só vai ser uma função injetora. Tudo bem, pessoal? Então, gente, a aula fica por aqui, beleza? Levem essa classificação, estudem bem ela, tudo bem? Pesquisem exercícios aí, vou passar exercícios aqui no final, né, do curso de funções, eu vou dar exercício sobre tudo que eu passei, né, nesse curso, né, de funções. Beleza, pessoal? Eu agradeço todo mundo que tem acompanhado até aqui, né? Um grande abraço para todo mundo. Falou!